Um surto de Covid-19 fez com que a FunSaúde, Fundação de Serviços de Saúde de Dourados, anunciasse algumas medidas que valem para o Hospital da Vida e para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Os casos da doença são de funcionários e pacientes que estão nessas unidades. No dia 29 foi passado o caso de um paciente suspeito na UTI geral. Esse paciente foi testado, assim como os demais pacientes que estavam lá dentro, por medida de segurança. E foi evidenciado que nós tínhamos 5 pacientes na UTI positivos para Covid. Esses pacientes foram remanejados para uma UTI só, onde ficaram em isolamento por segurança do paciente, segurança da equipe e dos profissionais que ali atuam. Atuando do lado de fora, nas enfermarias, foram diagnosticados mais 4 pacientes na mesma data com Covid-19. Totalizando 9 pacientes. Após o surto de Covid-19 nessas 2 unidades de saúde, algumas medidas foram tomadas para o controle e o combate à disseminação do vírus, principalmente em relação às visitas aos pacientes. Entre as medidas estão o uso obrigatório de máscaras dentro das unidades, visitas foram suspensas provisoriamente, nas UTIs o boletim médico será repassado via telefone após as 15 horas. Na área vermelha, o médico plantonista passará o boletim aos familiares na recepção. Nos demais setores, o boletim será feito via formulário pelos especialistas. A troca de acompanhantes será restrita de acordo com a necessidade avalidada pelo supervisor de assistência à saúde, com orientações de acordo com as medidas de biossegurança da unidade. A situação vem sendo monitorada e mudanças das medidas de segurança poderão ocorrer de acordo com o aumento ou a queda no número de casos de Covid-19. Por enquanto, a gente vai manter as medidas de segurança. O uso obrigatório das máscaras a gente vai manter enquanto os casos estiverem aumentando. E as visitas vão ser de acordo com a situação. Ela vai sendo avaliada pelo Serviço Epidemiológico Interno do hospital, CCIH, segurança do paciente. Então, todo dia o grupo se reúne e avalia a situação. Então, dependendo da situação, é que a gente vai determinando se a gente permanece ou não. E assim informando os familiares também. Pensamos talvez em estratégia de liberar de acordo com a necessidade. Alguns acompanhantes estão sendo liberados para ficar com seus entes, dependendo do caso e da situação, e que não haja risco a esse familiar. Na UPA, Unidade de Pronto Atendimento, o número de casos de crises respiratórias aumentou consideravelmente nos últimos dias. Josiane ainda alerta para as medidas de segurança que devem ser redobradas com o aumento de casos de Covid novamente. Voltamos às medidas de atenção, aglomeração, cuidados, entrou em situação onde que a unidade está cheia, usar suas máscaras, evitar aglomerações com muitas pessoas, evitar unidades de saúde, a não ser que seja necessária. A gente emitiu no boletim que na UPA aumentou os casos respiratórios também. Então, se a gente referenciar os pacientes de forma correta, a gente vai conseguir segurar melhor a situação. Em reunião com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Paulo Correia, o governador eleito Eduardo Riedel apresentou o organograma do próximo governo. Otimizar a estrutura de governo para dar resultado mais eficiente para a nossa sociedade. Esse é um processo contínuo. Algumas áreas que não estavam contempladas, algumas trocas de posições de área responsáveis por política pública que vão ficar mais adequadas junto a novas estruturas. E isso foi feito com muito cuidado, muita cautela, olhando o que é entregue em termos de política pública para cada uma dessas áreas e a maneira que a gente pudesse ter mais eficiência e eficácia em relação aos resultados do governo como um todo. E a gente vai discutir a estrutura primeiro, a Assembleia vai debater essa estrutura, dialogar, questionar, como é natural dessa casa, mas a gente já começa a montar o quebra-cabeça. Para que as pessoas indicadas para cada uma dessas áreas possam, a partir de 1º de janeiro, tomar as suas posições e começar a trabalhar. Segundo o governador eleito, os nomes para o secretariado serão discutidos agora, depois da definição de algumas mudanças nas secretarias. Das 11, apenas a Secretaria de Educação não sofrerá mudanças. Não houve aumento de secretarias, não houve diminuição de secretarias, permanecemos com o mesmo número de secretarias, mas houve algumas mudanças de conceito em algumas secretarias. CEILOG, que era a antiga CEINFRA, que abarca todo o pensamento estratégico de logística do Estado.
A CEINFRA é a ferramenta, é a condução, é a obra, é a estrada, é a ponte. Mas pensar logística, que é a ferrovia, quais as estradas prioritárias, quais as ações que a gente tem que dar para gerar mais resultado, é atribuição hoje, a partir de agora, da CEILOG, a nova secretaria no lugar da CEINFRA. Por conta do calendário apertado, Paulo Correia disse que serão necessárias pelo menos 2 sessões extraordinárias para que as mudanças sejam analisadas e votadas. Agora nós temos aprovado ali na mesa, com os deputados presentes, a gente vai fazer um acordo de liderança, não dá conta de fechar dia 20. Nós vamos ter que ter 2 sessões extraordinárias, 21 e 22, pelo calendário proposto, porque são 2 projetos de lei, um da reestruturação e outro da reacomodação conceitual. Então tem que ser analisados os 2, foi apresentado pelo nosso vice-governador eleito, deputado Barbosinha, que coordenou a transição para o governador eleito Eduardo Riedel, e agora, daqui para frente, tem as comissões temáticas da casa que vão trabalhar para que a gente possa aprovar. Nós queremos entregar à Assembleia um estoque zero de projeto aprovado. Então, se Deus quiser, nós vamos cumprir essa meta, que pela primeira vez na história vai acontecer isso. O vice-governador eleito, o deputado Barbosinha, falou sobre os próximos passos da equipe de transição e dos pontos de destaque do organograma para 2023. Todos os eixos, eles foram contemplados. O Estado mais inclusivo, o Estado digital, o Estado verde, né? E o Estado do desenvolvimento. Por isso que todas as áreas, com maior ou menor intensidade, sofreram transformação. Deslocamento de uma área para outra, reforço das estruturas existentes, a criação das secretarias executivas, elas objetivam exatamente potencializar o trabalho de todas essas secretarias. Os professores da REME fazem greve desde o dia 2 deste mês. Nesta terça, a categoria se reuniu na frente da Câmara Municipal de Campo Grande. A greve é um instrumento de pressão, de denúncia à população que a lei não está sendo cumprida. A alegação da prefeita e a lei de responsabilidade fiscal, que também ela não cumpre. Então, é necessário que as leis sejam cumpridas e, para isso, o apoio da população, da comunidade escolar. Portanto, hoje aqui na Câmara Municipal, o pedido é que esta Casa de Leis apoie os professores no sentido de provocar a reunião com a prefeita, porque ela não atendeu. Nós mandamos um ofício pedindo reunião com ela. Na sexta, fomos à prefeitura, fizemos uma passeata no centro. Ontem estivemos na prefeitura, ela não atendeu a categoria. Ainda de acordo com o presidente do sindicato, a categoria pede sobre o posicionamento do reajuste pontuado em 10,39%. A greve vai seguir com vários atos até dia 9 deste mês. A expectativa da categoria é que até lá a prefeitura cumpra com a porcentagem exigida. Mas nós queremos 10,39, senão não cumpre a lei na integralidade. Na verdade, trata-se da correção do piso municipal. Não é reajuste, não é aumento, é a correção do piso de uma lei que já existia, que nós reformulamos para caber dentro dela tudo aquilo que não foi cumprido com a educação desde 2015, sempre na alegação da lei de responsabilidade fiscal. Continuar politizando a base no sentido da denúncia, no sentido de buscar a valorização e reconhecimento dos professores, continuar a greve que está prevista até dia 9 com vários atos, nós estamos divulgando dia a dia e esperamos que a prefeita se sensibilize e atenda a categoria para que cumpra esses 10,39. São 2 anos em busca de trabalho. Aos 53 anos, a auxiliar de serviços gerais diz que já perdeu oportunidades por causa da idade. Fui indicada, daí cheguei lá e disseram que tinha que ser pessoa mais nova. Um portal de vagas online entrevistou 6.000 profissionais com mais de 40 anos. 30% relataram que já foram prejudicados no trabalho por serem considerados velhos. A pesquisa também ouviu profissionais de RH e apontou que 21% das empresas consideram eliminar candidatos por causa da idade. Aos 55, Luciane sente que a experiência, em vez de contar pontos, tem sido um obstáculo. Parece que não tem valia nenhuma de tudo aquilo que tu já trabalhou e do que tu já te dedicou nas empresas que tu passou.
A mesma pesquisa também revelou que mais de 80% das empresas não têm programas para a contratação de pessoas nesta faixa etária. Aqui em Porto Alegre, as agências públicas de emprego trabalham para estimular oportunidades para quem já passou dos 50. Para esta consultora de carreiras, o quadro está mudando, com mais empresas preocupadas em evitar o chamado etarismo. Mas os veteranos também precisam se adaptar. Então, o que as pessoas precisam? Se abrir para essas novas tecnologias. Não dá para dizer assim, estou velho demais para aprender. É o meio de pagamento mais usado entre os brasileiros. Tem anos que eu não vou à agência de banco. Pagamento no lanchonete, né? Talvez ali uma transação rápida entre a própria família. Estou precisando de um dinheiro para fazer um pagamento aqui, esse tipo de coisa. Faz parte do dia a dia já. Desde a implantação em 2020, mais de 26 bilhões de transações foram feitas por Pix, que terá mudanças a partir do dia 2 de janeiro. Os bancos não serão mais obrigados a impor um limite de valor por transação. Quem tem um limite diário de R$5.000, por exemplo, poderá usar toda a quantia em uma só operação. As instituições também poderão customizar o horário noturno, definindo se limites menores vão valer, a partir das 8 da noite ou das 10 horas. Quando o cliente for pessoa jurídica, o ajuste das regras ficará a critério dos bancos. Outra novidade é a chance de sacar mais dinheiro, usando o Pix Saque e o Pix Troco. Segundo o Banco Central, as regras não vão prejudicar a segurança do sistema e foram alteradas para simplificar as operações, viabilizando o pagamento de salários, aposentadorias e pensões, por exemplo. Vai facilitar a rotina do Túlio, que é dono de uma empresa de tecnologia. Para economizar com taxas e tempo, o empresário paga tudo por Pix. Se eu vou fazer uma TED, eu tenho que digitar número do banco, agência, conta, CPF e o Pix, eu só digito a chave. Nas eleições deste ano, houveram bastante conflitos entre as pessoas. Passado um mês do segundo turno das eleições 2022, os ânimos parecem ter se acalmado. Muitas famílias até brigaram e ficaram sem se falar. Mas agora que toda a turbulência passou, será que é possível deixar de lado a política e se reunir em harmonia? Tem que reunir, né? Tem que passar a família, todo mundo junto. Vai ser meio difícil também, viu? É mais por causa de política mesmo, mas a gente não pode olhar muito para esse lado, não. Assim, eu sei que está difícil, mas sempre foi difícil, né? O país nunca foi fácil para viver, então... Mas dessa vez está um pouquinho mais difícil, mas se a gente souber levar com jeito, dá para passar de boa, tranquilo. Muito, até agora. Olha, sou só eu e minha mãe em casa. A gente sim divide opiniões diferentes, mas dá sim para se reunir, mesmo depois de muita briga, muita coisa. Só que é o espírito de Natal, né? A gente tem que ter esperança sempre e viver em harmonia. Não, graças a Deus lá não tem esse problema não. A minha família não, mas assim, entre amigos tem, bastante. Não foi briga, foi mais uma discussão para o lado, o outro para o outro. Mas assim, isso vai atrapalhar agora no Natal, na ceia? Não, de maneira alguma. Por que não vai atrapalhar? Porque já passou, foi só uma discussão mesmo de lado. E a gente acabou discutindo, né, meu pai, por coisa boba, né? Que isso aí, quem elege é o povo. Ele que sabe o que é melhor para ele. E agora, para essa ceia de Natal, vocês vão conseguir se reunir sem brigar por causa de política? Ah, sim, com certeza. Com certeza. Fazer uma ceia grande, comemorar o renascimento de Jesus Cristo, em paz, em tranquilidade. Apesar que uma pessoa vai faltar, que é a minha mãe, que ela não se encontra mais aqui, mas eu sei que onde ela está, ela vai estar olhando para nós. Por hoje em dia, a gente não procura ter problemas. O negócio é conciliar. Família é família. Tem uns bons, tem uns ruins e faz parte, não é não? Uma mulher pilotava esta moto Honda Bis pela Avenida Marcelino Pires quando bateu neste gol no cruzamento com a Rua Cândido de Carvalho, em Dourados. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas, mas os primeiros levantamentos indicam que o condutor do carro não respeitou a sinalização e invadiu a pista da principal avenida da cidade, causando a batida. Com o impacto, a vítima sofreu traumatismo craniano e uma fratura em um dos braços. Ela foi resgatada pela equipe do Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital da Vida. O estado de saúde da vítima é considerado grave.
Maicon Zanco Araújo, de 33 anos, morador no Parque dos Coqueiros, em Dourados, foi morto na noite de ontem com 4 tiros, sendo 3 na cabeça e 1 no ombro esquerdo, enquanto dirigia este Fiat Uno pela rua Gonçalo Nunes Siqueira, esquina com a rua 20 de dezembro, no Jardim Água Boa. A vítima seguia no veículo pela rua Gonçalo Nunes quando foi perseguido e baleado por uma pessoa que estava em uma motocicleta. Após os disparos, Maicon perdeu o controle da direção e bateu nesta van estacionada em frente a uma oficina mecânica. Equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionada, mas quando chegou ao local a vítima já estava morta. O caso será investigado.